Olá, hoje eu vou falar de Miqueias 4, que fala sobre o anúncio do chamado dos gentios. E o capítulo começa dizendo: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo do monte e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andamos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. E naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Aqui, o capítulo 4, ele inicia com o profeta Miqueias anunciando que após concluída a destruição que se abaterá sobre Jerusalém pelo julgamento iminente do Senhor, que Deus enviará sobre o povo, se estabelecerá sobre o monte Sião a casa de Deus. Uma nova casa que será estabelecida, mas num momento futuro. E essa casa acolherá pessoas vindas de outras terras, de outras nações. Isso indica que agora, neste momento, a oportunidade de adorar e servir a Deus não será apenas um direito, um privilégio do povo israelita. Será uma oportunidade dada a todos os povos e nações da terra, que é considerado os gentios, povo de terra estrangeira e não o israelita de nascença, de descendência. Ou seja, está profetizando aqui sobre a vinda de Jesus Cristo, unigênito de Deus. E estes, que são os gentios, eles virão com sede pelo aprendizado das palavras e ensinamentos do Senhor, o Deus único e verdadeiro. E neste tempo não haverá guerra, porque o Senhor Jesus virá como um juiz das nações, fazendo com que os povos tornem suas espadas, que são instrumentos de guerras, em relhas, ou seja, lâminas de arado, para tratar da terra, para que ela seja mais produtiva. E as suas lanças, ao invés de servirem para matar as pessoas espetadas, elas sirvam de podadeiras, ou seja, para cortar galhos das árvores que serão frondosas, uma vez que essas essas lâminas, elas são compridas
e altas, a ponto de alcançarem galhos altos para que eles possam ser cortados, possam ser podados. Uma ferramenta de ajustar a planta. Isso virá tempo de paz genuína e de prosperidade e segurança para as nações. Será tempo em que as pessoas com deficiência física, que são os que cocheiam, as pessoas coxas, que andam com dificuldade, e os que foram expulsos e afligidos, quer dizer, aquelas pessoas que foram rejeitadas pela sociedade, do convívio ali que elas tinham, elas serão chamadas de volta à convivência de seus familiares. É destes que virão os descendentes do povo de Deus, que voltariam à terra prometida, a Jerusalém e a Judá, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião. E o capítulo continua. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e viverás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Dando sequência ao texto, se nota que, após o profeta Miqueias descrever como será glorioso o reinado do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que há de vir sobre essa terra, ele volta a narrar sobre acontecimentos que se darão entre os israelitas no futuro próximo, ou seja, dentro de alguns anos, antes que esse Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, venha sobre a terra. O primeiro acontecimento é que Sião vivenciaria terríveis momentos de dor, semelhante a de uma mulher a dar à luz, momento em que experimentaria uma grande angústia, que será a saída do povo de Jerusalém para viver no campo, até chegar à Babilônia, que levará esse povo cativo para morar exilado na Babilônia. E o segundo acontecimento é que os israelitas viveriam o sofrimento do exílio, porque quebrou a aliança feita com o Deus soberano. Logo, eles não teriam o governo do Senhor sobre as suas vidas, o governo que o Senhor os havia dado, mas teria de se atentar a um governo estrangeiro que estava sendo, naquele momento, imposto sobre eles. E o terceiro acontecimento é que depois os israelitas, de serem provados nesse cativeiro, lá no exílio na Babilônia, de se arrependerem dos seus pecados, Deus os restauraria e os traria de volta à terra prometida. E o capítulo continua dizendo: acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhes entende o plano que os ajuntou como feixes de eira. Na eira, levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei o ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçará os meus povos, e o seu cacho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Aqui, o capítulo 4, ele encerra expondo que na Babilônia, povos de muitas nações foram acolhidas, inclusive
os povos de nações inimigas de Israel. E estes, ao verem os israelitas adentrarem ali, naquela situação de exilado, eles ansiavam por fazer mal a estes israelitas e para que Israel tivesse a sua completa destruição. Contudo, eles não sabiam, estes, que Israel estava exilada na Babilônia para cumprir o propósito de Deus sobre este povo, que os israelitas estavam sendo exilados justamente por Deus, para que ele manifestasse a sua glória, o seu poder, a sua soberania sobre aquele povo, entre todos os povos e sobre todas as coisas. Por exemplo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus mostrou a ele que Deus é o único que livra. Quando os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles viram que Deus é o único que pode libertar de um desespero, de uma morte numa fornalha, porque aqueles que tentaram fazer mal aos 3 amigos de Daniel, que não eram da tribo de Israel, esses morreram, mas o povo do Senhor, ele foi protegido. Esse povo, ele estaria ali, sim, na qualidade de povo exilado, de povo cativo, mas mesmo sendo exilado e cativo, aqueles povo que tentava tanto acabar com Israel, eles tinham que respeitar o poder de Deus. Eles não podiam agir da forma que bem entendessem, mas da forma que Deus permitisse. E que mesmo sob o manto do exílio e da escravidão, Deus mostraria que aquele povo era a menina dos seus olhos, um povo amado, escolhido e separado por ele, para, mesmo em meio à angústia e dor, viver de forma sobrenatural o seu amor. Isso é o que nos ensina o capítulo 4, o anúncio do chamamento dos gentios, porque esse testemunho de vida a ser demonstrado pelo povo israelita, mesmo em cativo, daria oportunidade a todos os gentios de fazerem parte do povo de Deus, de serem parte daquele povo que é amado, separado e escolhido por Deus para viver aqui com um cuidado especial. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que essa mensagem também possa falar ao seu coração. Não se esqueça, faça a sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Desculpa a voz, mas eu tenho andado gripada, mas o compromisso com as mensagens, esses eu procuro não deixar de cumprir. Que o Senhor te abençoe. Amém?